Paz, irmãos. Sejam bem-vindos à nossa playlist Transtornos Mentais e Espiritualidade. Como sempre, iniciamos os nossos trabalhos com a prece que nos conecta com a espiritualidade, que nos auxilia a trazer essas mensagens em que poderão compreender um pouco melhor os processos que nos ligam à espiritualidade e como isso interfere sobre nós. Fazendo a nossa prece, querido amigo, querido mentor, querido mestre, rogamos a tua proteção de amor sobre nós, que carregamos as nossas dores seculares, feridas que ainda não cicatrizaram. Ensina-nos a vencer o sofrimento com a sua alegria, com a sua serenidade, para que tenhamos a sua coragem, a sua força, hoje e sempre. Dando continuidade sobre o tema Transtornos Mentais e Espiritualidade, nós aprendemos com os amigos espirituais que a porcentagem quase total das enfermidades mentais que existem no mundo, que abarcam a humanidade, tem origem no psiquismo, isto é, em nossa mente, o que leva ao desencadear desses transtornos mentais está ligado aos quesitos morais. O orgulho, a vaidade, o egoísmo, a preguiça e a crueldade são os vícios da mente que vão gerando perturbações e doenças em seus instrumentos de expressão, o nosso corpo físico. As moléstias conhecidas no mundo e outras que ainda são desconhecidas e escapam ao diagnóstico da nossa ciência, da nossa medicina, da nossa psiquiatria, da nossa psicologia, por muito tempo elas ainda irão persistir nas esferas de grande sofrimento, de grande tortura que as almas estão submetidas. Mas há um propósito para isso. Somente dessa forma nós seremos conduzidos ao nosso reajuste. Já no século XVIII, um grande cientista, pesquisador do magnetismo humano ou animal, Mesmer, ele afirmava que as causas físicas nós devemos unir à influência das causas morais. Mesmer esclarecia que o orgulho, a inveja, a avareza, a ambição e todas as demais paixões aviltantes do espírito humano são também as causas invisíveis de doenças visíveis. Para Mesmer, o magnetismo animal, para nós hoje o passe, ele não cura os males morais, os males da alma. Ele não faz isso, não tem essa capacidade de curar os males da alma. Emmanuel, um espírito importante para nós, simplifica tudo afirmando que a saúde é a perfeita harmonia da alma. Vejam como o conceito de Emmanuel está muito mais avançado do que os próprios conceitos da Organização Mundial da Saúde. E Emmanuel afirma que para atingir esse estágio é preciso evoluir muitíssimo na aquisição do conhecimento e do amor. Ao pensarmos em Jesus, nós compreendemos por que ele deixou para nós o padrão ideal da cura para o mundo. Jesus não apenas curava o corpo físico, como ele alertava aquele que havia se beneficiado
da cura, de que não deveria voltar a pecar, não deveria voltar a incidir nos mesmos erros morais que lhe causaram aquela doença. Aprendemos também com Jesus que os passes podem sim auxiliar a criatura encarnada, o ser humano, na sua mudança, inclinando-a, deixando-a propensa à melhoria da sua conduta moral para o seu próprio bem. De fato, é preciso ter vontade sincera de renovação, apoiada na fé, para que se possa alcançar a verdadeira cura. Portanto, as causas que levam a esses dramas silenciosos dos transtornos mentais, que são ignorados pelos homens, têm suas origens no mundo espiritual. É preciso entendermos isso. É preciso abrirmos nossos olhos, as nossas mentes, buscar esse outro mundo que está nos cercando, no qual nós estamos plenamente mergulhados. Muitas vezes, os cúmplices de crimes cometidos hediondos se separam após a morte com as sinistras consequências dos atos que praticaram e, amedrontados, assustados, retornam ao convívio dos companheiros que ainda estão encarnados e agarram-se a eles, agarram-se à sua organização magnética para que possam se sentir mais tranquilos, mais abrigados. Só que quando isso acontece, esse contato entre o desencarnado e o encarnado estabelece um desequilíbrio nos centros de força. Centros esses que controlam a nossa força vital, controlam a energia que nos mantém ligados ao corpo. E mediante esse descontrole, os nossos nervos vão relaxando à medida que o contato do desencarnado vai se tornando mais e mais forte, mais e mais constante. E a nossa energia vital vai se esvaindo pouco a pouco. E o encarnado passa a sentir-se fraco, desanimado, sem forças, com a mente confusa e pouco a pouco essa situação vai se agravando. O encarnado passa a manifestar em seu corpo físico doenças que não são diagnosticadas pelos exames laboratoriais da ciência da Terra. São manifestações físicas inexplicáveis e que levam a um sofrimento intenso do encarnado que está sob aquele efeito da sua família, dos seus amigos e também a incompreensão daqueles que desconhecem os mecanismos da influência espiritual. O fato é que os desencarnados anseiam, desejam as companhias dos encarnados, juntos aos quais se lançaram em pleno abismo de imoralidade, hoje ou no passado. Nós temos aqui a origem das psicoses e dos desequilíbrios, como os complexos de inferioridade, os recalques, os desequilíbrios no campo da libido, as emersões do subconsciente. É necessário entender que todos esses fatores de desarmonia da psique não são adquiridos no curto espaço de tempo de uma existência terrestre. Não foram adquiridos nessa atual existência esses transtornos, esses desequilíbrios da mente que nós vemos em nossos irmãos, em nossa família, em nossos amigos. São fatores característicos da personalidade do passado, das experiências que vivenciadas em época remota. A nossa subconsciência é sim o porão dilatado de nossas lembranças, é o repositório das nossas emoções, dos nossos desejos, dos nossos impulsos e das nossas tendências que não estão projetadas
nos desejos das realizações imediatas, no hoje, no aqui e no agora. No entanto, elas se estendem muito além da zona limitada em que nós estamos nos movimentando com o nosso corpo físico atual. Há uma influência maior, um campo mais amplo, e que as nossas vibrações mergulham sem que nós nos damos conta. A nossa subconsciência representa a estratificação de todas as nossas lutas com as aquisições mentais e emotivas que lhes foram consequentes depois da utilização de vários corpos durante as nossas existências passadas. Tudo aquilo que nós vivemos de moral ou imoralmente se refletem nos dias de hoje. Quando nós aprendemos que os transtornos mentais raramente têm causa biológica e quase que invariavelmente se encontram no corpo perispiritual, no perispírito pré-existente, que já vem antes e que é o portador de sérias perturbações congênitas, em virtude das deficiências de natureza moral que foram cultivadas com um apego desvairado pelo reencarnante nas existências transcorridas. As psicoses do sexo, as tendências inatas para a delinquência, os desejos extravagantes, a excentricidade lamentável e perigosa representam modalidades do patrimônio espiritual dos enfermos. Patrimônio que vai ressurgir de muito longe em virtude da ignorância ou do relaxamento voluntário da personalidade que agora se encontra em círculos desarmônicos. Depois de verificada a loucura, meus irmãos, meus amigos, propriamente dita, na maioria dos casos, terminou o processo da desarmonia, do desequilíbrio psíquico. E aí torna-se muito difícil conseguir a restauração perfeita desses alienados que já foram reconhecidos pela nossa ciência dos dias de hoje. O caminho para os manicômios, para os sanatórios, é inexorável, inevitável. Portanto, antes desse desequilíbrio completo, houve sim um período enorme em que o socorro do psiquiatra, do psicólogo, poderia ter sido providencial e eficiente. É incalculável o número de pessoas que permanecem no plano carnal tentando a solução dos profundos problemas relativos ao seu próprio ser. Aqui nós estamos encerrando a segunda parte dos transtornos mentais e a sua relação com a espiritualidade. Esperando que essas pequenas palavras possam ter trazido alguma luz, algum esclarecimento para momentos de angústia, de desespero que alguns de nós possamos estar vivenciando. Paz, irmãos, que o amor de Jesus nos envolva e nos proteja hoje e sempre.